Fala pessoal, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo no Podrão QFS e hoje a gente vai falar sobre uma situação que é a seguinte. Qual é a melhor forma de trabalhar com chave primária dentro do Firebird? Usando um único campo como chave primária ou usando uma chave composta com dois ou mais campos? Para isso a gente vai usar um exemplo que o pessoal lá da CBI Sistemas fez um comentário esse tempo atrás no YouTube perguntando o seguinte. Eu tenho uma situação onde eu tenho cadastro de cliente, onde tem lá os dados do cliente e tudo mais. Eu tenho uma tabela de operação que está vinculada ao cadastro do cliente e tenho uma tabela de itens da operação que está vinculada a tudo isso. E com essa estrutura, ele quer fazer todo o relacionamento lá usando uma chave de forma que a exibição dos dados fique da seguinte forma. Código do cliente, por exemplo, 25. Daí o cliente 25 ele tem uma operação cadastrada que é a operação número 1, beleza? Essa operação tem 3 itens de operação, que mostra assim, 1, 2 e 3, beleza? O próximo exemplo que tem aqui é o seguinte, o cliente 25, que está aqui embaixo, ele também tem uma nova operação, que é a operação número 2. E essa outra operação tem vários itens de operação também, que começa do 1, 2, 3. Então perceba que aqui, nesse item de operação, ele não foi para o próximo ID, que seria o ID número 4 de item da operação. Ele voltou para o 1. Então o que ele quer saber é o seguinte, tem como fazer isso de forma automática via autoincremento? E a resposta é que tem como, mas tem observações que eu quero fazer nesse vídeo para poder esclarecer tudo, porque que eu não acho essa a melhor forma de se fazer, beleza? Então dá uma olhada aqui na tela e vamos ver como é que isso funciona. Para poder trabalhar com esse exemplo, eu não vou precisar criar todas as tabelas que ele comentou. Eu já tenho uma tabela aqui cliente, que tem o ID do cliente e os demais dados dele, tá? E é isso que eu preciso somente, tá? E vou criar também a tabela de operação. A tabela de operação eu vou tentar criar ela com chave composta para que para o cliente número 1, por exemplo, ele tem a operação 1, 2 e 3. Quando mudar para o cliente número 2, ele reinicia essa contagem da operação para que ele gere o autoincremento de forma que ele obedeça a chave composta. Então vamos ver como que o Firebird se comporta com isso. Olha só. Então vou criar aqui a tabela operação, botão direito New Table, e vou chamar a tabela de operação aqui, tá? Colocando o nome dela. Essa tabela tem uma PK, que é o ID do cliente, tá? Eu vou fazer ele com chave composta. E tem também o ID da própria tabela, que é o ID da operação. Marco aqui como PK, vou dar um F11 só para poder aumentar a área aqui da gravação, né? Então eu tenho o ID do cliente, o ID, e vou colocar um campo novo aqui, ó, chamado descrição, beleza? Só para a gente poder ter alguma informação de texto para a gente ir adicionando aqui no nosso banco. Então tá, primeira situação que a gente tem. Se a gente tem uma chave composta, perceba que o BXpert até identifica, ó, essa daqui é a PK1 e essa daqui é a PK2, beleza? Então vai ser uma PK, uma chave primária, composta por dois campos, tá? Por isso que a gente chama de chave composta. Lembrando que para o ID número 1 do cliente, ele tem que ter o ID 1, 2, 3 da operação. Mudou para o cliente número 2, ele tem que reiniciar essa contagem. Então, olha só, o ID do cliente ele vai ser incrementado lá na tabela do cliente. Então, nesse daqui a gente não vai criar um autoincremento. Mas o ID dessa tabela de operação, para cada operação nova, ele tem que criar um sequencial, certo? Sequencial automático, que é o que o pessoal lá da CBI precisa. Então, eu vou marcar isso daqui como autoincremento. E a primeira possibilidade que eu vou marcar aqui é usando a opção do Firebird 3.0, que é transformar essa coluna aqui em uma identidade. Então vou dar um OK aqui, não vou fazer mais nada, beleza? E vou aplicar essa estrutura de tabela. Então olha só, o script que ele usou aqui para poder fazer a criação é o ID do cliente é o integer not null, ele tem o próprio ID da tabela que vai ser gerado automaticamente como uma identidade da tabela, e a descrição vai achar de 10 normal. E ele criou um segundo script aqui que é a definição da PK. Que ele adicionou uma constraint chamada PK operação, colocou o ID do cliente e o ID aqui nessa tabela, beleza? Como PK, então é uma chave composta. Vou dar um commit aqui e aí vou vir aqui nos dados, vamos fazer a simulação disso, beleza? O ID a gente sabe que ele auto-incrementa, vamos ver como é que o Firebird vai se comportar. Então vou colocar aqui o cliente número 1 e vou chamar isso de OP1, beleza? Como se fosse a operação número 1. Vou colocar de novo o cliente e vou colocar OP2, beleza? Então essa é a segunda operação do cliente número 1. Vou dar um Enter aqui. E vou dar um post, olha só. Então ele incrementou aqui 1 e 2. Agora, se eu mudar para o cliente número 2, qual que era o certo? É ele criar uma operação 1 para o cliente número 2, beleza? Para isso, eu gostaria que ao invés de colocar o ID número 3 aqui, que seria o próximo da sequência, voltasse para o ID número 1. Por que eu gostaria isso? Para ele fazer a combinação. Ó, o cliente número 1 ele tem a operação 1 e 2. O cliente número 2 também tem a operação 1 e 2. E assim por diante, beleza? Então, se eu der um post aqui agora, esperando a operação número 1, ele me traz o ID número 3. Por quê? Porque a única coisa que o Firebird está fazendo aqui é o autoincremento do generator que ele criou
em segundo plano, beleza? A gente não vê o generator que ele criou aqui de uma forma explícita, mas internamente ele criou um generator lá com nome genérico para poder fazer esse autoincremento sozinho, tranquilo? Então, dessa forma aqui, a gente já viu que não vai funcionar, porque eu teria que ficar definindo qual é o ID desse cara. Então, beleza. Deixa eu destruir essa tabela aqui, porque eu não vou mais usar ela, tá? E eu vou recriar ela de uma forma diferente. Vou digitar aqui operação, Ctrl Delete, remove a tabela e também gen operação ID. Não tem generator da operação porque ele criou um generator com um nome aleatório lá. Então, beleza, vamos criar de novo essa tabela aqui, só que usando uma segunda opção. Deixa eu dar um F11 para aumentar a área aqui, colocar operação, nome da tabela. Aqui vou definir o ID do cliente como a primeira PK, beleza? E aqui vou adicionar de novo o PK como ID, beleza? Nada de diferente até agora. Aqui embaixo eu vou colocar descrição e varchar de 10, beleza? Então, olha só, já que a gente viu que a opção de autoincremento do Firebird 3.0 não nos serve, então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, vou adicionar a opção de autoincremento criando um generator, que é o padrão que é usado até a versão 2.5 do Firebird, que é a criação de generator e a atribuição desse generator através de uma trigger. Trigger é essa que eu posso criar através do IBExpert também, então isso me facilita muito o trabalho. Se eu vier aqui adicionar essa opção de trigger, ele vai gerar automaticamente esse código para mim, usando o generator novo. Então primeiro ele vai criar o generator, vai criar essa trigger aqui no before insert da tabela operação, onde caso o ID que eu estou inserindo seja nulo, então ele vai atribuir o ID através do generator, beleza? Dessa forma aqui, se a gente não mexer em nada, a gente já sabe que na hora que a gente for inserir os dados da mesma forma que a gente adicionou ali agora há pouco, ele vai incrementar da mesma forma que ele fez no Firebird 3.0. Vamos testar? Vou dar um OK aqui, ó. Vou aplicar esse high, tá? Eu não estou criando FK aqui porque para o nosso exemplo não tem necessidade, mas para um ID de cliente precisaria de uma FK. Vamos lá. Dados, e vou tentar fazer de novo aquela inserção. Para o cliente 1 eu quero a operação 1, beleza? Para o cliente 1 ainda eu quero a operação 2. Para o cliente 2, agora eu espero a operação 1. Só que se eu der um post aqui, o que acontece? Ele volta a incrementar o número 3. Ou seja, o mesmo funcionamento que o Firebird 3.0 tem de incremento de generator vai funcionar aqui, mesmo a chave sendo composta, beleza? Então ele não vai checar isso. Como seria um jeito de transformar então esse código para que ele, ao invés de só incrementar o generator, ele verifique qual foi o último generator atribuído para esse cliente e reinicie a sequência caso necessário, beleza? Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Deixa eu cancelar essa transação aqui e vou vir aqui agora em triggers. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, na parte de PSQL, meu amigo, PSQL, cara. Eu não trago PSQL aqui para o canal, mas dessa vez aqui eu vou trazer só para poder mostrar esse exemplo. Então, olha só, a nossa trigger aqui está fazendo a informação do generator ser queimada para poder atribuir no campo ID, beleza? Então, o que a gente precisa fazer? Precisa redefinir esse generator aqui para o último ID utilizado do cliente que eu estou informando, tá? Então, como que a gente faz isso? Olha só. E aqui começa o trabalho que eu não gosto de fazer. Olha só. Begin end aqui, porque eu estou tendo que alterar uma trigger minha, beleza? Então vou adicionar aqui mais informações dentro desse if. Então, antes de atribuir o generator, eu preciso redefinir ele para o último valor que ele foi definido. Então o código para isso é o seguinte: set generator, é o nome do generator, Ctrl V aqui, to, e aí qual é o valor que ele vai receber? Para isso eu vou ter que colocar assim, ó, abre e fecha parênteses aqui, só por exemplo, tá? Select max o.id from operação o where o.id cliente igual new.id cliente, beleza? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando o maior valor já informado dentro do ID da tabela operação para determinado cliente. E esse new.id carrega o cliente que eu estou informando ali na hora. Então, o cliente que eu botei ali, por exemplo, cliente 1, cliente 2, é o que vai vir nessa variável aqui, beleza? New.id. Só que, deixa eu adicionar um ponto e vírgula aqui, isso daqui seria o comando ideal para poder fazer. Só que olha só, vou aplicar o raio aqui, e esse comando aqui, ele não é válido dessa forma. Então eu tenho que ter mais trabalho ainda. Não é simplesmente fazer isso daqui. O que eu tenho que fazer? Eu vou ter que fazer isso, ó. Execute, statement, abro aspas, deixo o comando SQL aqui, fecho aspas, vou concatenar com o quê? Com o resultado desse select aqui. Deixa eu trazer select para baixo só para poder caber aqui na tela. Então olha só, esse aqui é o select que vai trazer o meu ID, tá? Então, o comando que eu estou executando, eu estou usando o execute statement, que é uma bazuca para poder resolver esse problema aqui, tá? Bazuca para matar mosca. E ele vai setar o generator, gen operação ID, que é esse cara que a gente acabou de definir aqui embaixo,
para o maior ID já definido para esse cliente, beleza? Então tem mais um problema. Se nunca foi inserido nenhuma informação para esse cliente, ele vai retornar o quê? Nulo. E quando a gente faz uma concatenação com nulo, tudo vai se tornar nulo e não vai ter comando a ser executado. Então o que eu preciso fazer? O ls aqui na frente, transformando nulo para 0, beleza? Então se ele não retornar nada dentro desse select aqui, o que eu vou precisar fazer? Vou ter que retornar 0 para que ele defina que o generator ainda está zerado, beleza? Então tá. Vou aplicar o raio aqui agora, e aí a gente consegue ter a execução desse script aqui de criação de trigger, ou alteração de trigger nesse caso, né? De forma que tenha sucesso, beleza? Então vamos voltar aqui na nossa tabela operação agora, aqui nos dados, e vamos simular o que a gente acabou de fazer ali na trigger, tá? Então aqui eu vou colocar ID do cliente 1, vai ser o quê? Operação 1, beleza? Então deixar aqui, ó, OP1 maiúsculo, né? Aí vamos para baixo, então ele definiu o generator 1 aqui. Cliente número 1 ainda, operação tem que ser a 2. Vamos ver aqui para baixo, deu a operação 2, beleza. Cliente número 2 agora, estou mudando o cliente, significa que ele tem que reiniciar o generator. Operação tem que ser a 1, beleza. Vou apertar o post aqui para a gente poder ver e ele trouxe a operação 2. Vou voltar agora a inserir uma operação para o cliente 1. Cliente 1, então qual que tem que ser a operação? Tem que ser a operação 3, beleza. Vou aplicar aqui o commit e ele trouxe a operação 3, beleza. Resolve o problema que o nosso amigo lá da CBI Sistemas comentou? Resolve. Só que isso tem um baita de um problema, tá? Para não falar outra coisa. O problema de usar essa solução aqui, tudo bem, você usou um recurso avançado aqui de PSQL, vai funcionar e tudo mais. Então vamos começar a lista de problemas aqui. Primeiro, você precisa usar um execute statement para toda trigger que você for criar. Se você já tem o seu banco criado na versão 3.0 que tem o auto-incremento, cara, isso aqui vai ser um problema de alterar. Quando você usa a criação de Generator Trigger pelo IBExpert, considerando a versão 2.5 e anteriores, você tem isso de forma automática. Então você não perde tempo fazendo a criação dessas coisas. E quando você não perde tempo, você tem mais produtividade para o que interessa, que é a regra de negócio do seu sistema, tá? Então isso daqui é um comando que você teria que adicionar em todas as triggers de atribuição de Generator, de todas as tabelas, corrigindo aqui o nome do Generator para que você possa fazer um select na tabela correta, porque nem sempre vai ser a tabela operação. Então você vai ter que trocar o generator, trocar o nome da tabela aqui, vai ter que trocar esse where aqui do select para poder se adaptar à nova trigger. E isso vai te tomar um tempo lascado. E o terceiro problema é que isso não é totalmente seguro, porque imagina que essa tabela que eu estou mexendo é uma tabela que tem muito movimento. Vamos supor uma tabela de venda aí que tem vários vendedores, supermercado, por exemplo, vai inserir coisa aqui demais. E aí, ficar manipulando o generator da forma que eu estou manipulando aqui, pode fazer com que, nesse meio tempo que eu estou executando esse comando aqui, uma outra máquina também esteja executando para outro cliente, vamos supor. E aí ele troca o generator de novo antes de executar esse comando aqui. E aí o seu generator vai ficar bagunçado, seu sistema vai ficar inconsistente. Meu amigo, isso vai te dar uma dor de cabeça lascada, tá? Então vamos lá, quarto problema, tem mais um problema ainda. Problema que quando essa tabela começar a ficar muito inchada, esse comando de select aqui para buscar o maior ID já informado, vai começar a ficar lento, tá? Então se ele começar a ficar lento, o seu sistema vai começar a sofrer essa lentidão toda vez que tiver que inserir alguma coisa. Imagina um mercado que tem uma fila gigantesca e você ainda perde tempo fazendo inserção de registro de venda, tá? Então isso pode te atrapalhar demais no seu banco de dados. Só por uma questão estética, vamos dizer assim. Aí fala assim, tá, beleza então, Edson, eu não vou mais fazer dessa forma aqui, vou deixar do jeito que o IBExpert traz para mim, só assim com new.id, recebe generator e a queima automática do ID, né? Vou deixar só dessa forma aqui, e aí a minha tabela de operação ela continua normal aqui, tá? Então o próximo generator que eu for criar aqui, por exemplo, para o cliente 2, ao invés de pegar a operação número 2, que seria para ele, vai pegar qual operação? Vamos supor, a gente esperaria a operação número 2. Se eu der um post aqui, ele pega o 4, que é o próximo generator que está sendo queimado, beleza? Agora, olha só, se eu colocar o cliente número 3 aqui, que eu estaria esperando a operação número 1, vou dar um post, ele pegou 5. Você concorda comigo que esse número aqui, já que ele não vai ser repetido, ou seja, ele vai ser um incremento sequencial ali normalmente, sem nenhuma repetição, então não faz sentido a gente adicionar o cliente aqui como chave primária, tá? Se a gente adicionar o cliente aqui como chave primária, é desnecessário, porque a gente não vai ter essa combinação de para o cliente 1 tem 1, 2, 3, para o cliente 2 tem 1, 2, 3. Então, como não vai ter essa combinação, não há necessidade de adicionar o ID do cliente como chave primária. O que quer dizer o seguinte, que não há necessidade de ter
chave composta dentro de qualquer tabela do banco de dados. Basta ter sempre um ID de alto incremento, que ele vai sempre incrementar da forma mais performática para o Firebird, tá? Isso é um comportamento do Firebird, não sei como são os outros bancos, se você teria que fazer essa manobra também para poder ter esse sequencial correto. É claro, uma desvantagem de não colocar o ID do cliente e o ID como parte da chave primária e não tendo essa jogada de definição de ID aqui na trigger que eu tinha feito agora há pouco para poder reiniciar o generator toda vez que precisar, você corre o risco de ter duplicidade de dados nessa tabela aqui. Mas na minha opinião esse risco aqui é mínimo perto de todos os outros problemas que você vai ter caso você crie dessa forma, tranquilo? Então tá, qual seria a forma então de trazer essa exibição que o pessoal lá da CBI Sistemas pediu? Que é fazendo esse formato de exibição aqui. Para o cliente 25 tem operação 1, cliente 25 operação 2, cliente 1, por exemplo, operação 1. Como que a gente faz para poder ter essa exibição, pelo menos em relatório, tá? Para poder ter um sequencial aqui. E aí para isso a gente começa a trabalhar no Firebird 3.0 com o row number, que é a identificação de um número de linha para cada linha que é exportada dentro do select, porém a gente usa aquela opção over partition by ID cliente, por exemplo. Então, toda vez que mudar o cliente, ele reinicia a contagem e aí a gente tem um ID dessa forma de exibição que reinicia a cada vez que muda o cliente, tá? Ou para o Firebird 2.5 e anteriores, a gente precisaria usar o PSQL aqui para poder criar um sequencial que reinicie toda vez que muda o cliente, beleza? Então, isso já vira assunto para outros vídeos, porque senão vai ficar muito comprido aqui, mas espero que tenha esclarecido quais são as vantagens e desvantagens de usar uma chave composta dentro de uma tabela. E aproveitando passar o recado aqui que as inscrições para o treinamento de PSQL estão acabando, viu? É só semana que vem, até sexta-feira, acaba as inscrições. E quem não fizer inscrição não vai participar do evento que é gratuito, é só deixar o e-mail lá, não custa nada. E quem colocar o e-mail lá também vai ter a oportunidade de conhecer o treinamento completo de PSQL do MQFS, beleza? Muita gente já fez lá e gostou pra caramba. E para você ter mais domínio sobre todo esse poder de processamento que o Firebird tem e você até agora não conhece ou não domina, cara, é essencial que você participe pelo menos do evento, beleza? O evento vai ser gratuito, reforçando. Basta colocar o e-mail lá no site mqfs.com.br, menu treinamento, só deixar seu e-mail lá e você vai receber as novidades a partir do dia 7, beleza? 7 de setembro. Então o vídeo de hoje é isso, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like aí para eu saber que você está gostando do conteúdo. E é isso, vou ficando por aqui. Valeu, falou, tchau, tchau.